Danilo Gentili é o homem mais injustiçado desse país. Danilo Gentili estava certíssimo no caso da Juliana e ele foi profundamente injustiçado, inclusive com um ato vitimista por parte da Juliana Oliveira. Eu queria entender... Brutal! Acabou com O ela. Danilo Gentili é um cara que tem muito ódio contra ele. E eu queria saber uma única ação que ele fez para as pessoas não gostarem dele. Se o pessoal quiser comentar... ele é branco, né? Hã? Ele é branco, né? Você acha que é racismo? Eu acho que é o seguinte, quando você é branco no Brasil, é o único preconceito que as pessoas podem ter. Não, os caras não têm o ódio que tem com o Porque Luciano você não pode Huck, ter por preconceito. exemplo. É sério, você não pode ter preconceito contra negro, contra mulher. É o preconceito contra, permitido. você pode Sim. ter nenhum. Tem que Agora, avisar as ruas, porque o pessoal tá fazendo o Não, contrário. é A sério. esquerda autorizou para conceito A esquerda autorizou. Inclusive, tem umas postagens, às vezes, assim, do tipo, chegaram lá os brasileiros em Portugal, e aí as pessoas estão, tipo, reclamando, Xenofóbicas. estão sendo xenofóbicas e tudo mais. Aí os caras respondem, mas vocês também, filhos da puta, estiveram aqui, exploraram os recursos Não, naturais, mas o ouro do Brasil, não sei o que lá. Vocês merecem isso mesmo, vocês tinham que... Cara. A gente chega aí pra trabalhar de motorista e lavador de pratos, vocês ainda reclamam. Vocês têm que se fuder mesmo. É tipo nesse nível. Você já andou... Você conhece a Europa? Claro. Você anda, por exemplo, numa rua na Itália, em Portugal, por exemplo, uma coisa que é muito legal, que é diferente aqui, é o silêncio que você tem nas ruas. Principalmente as ruas de bairro. Aí chega um brasileiro lá, me mete o som alto tacando funk. Nem eu quero brasileiro do meu lado. Você acha que o português vai querer? O português, ele tem essa mania. Ele não respeita a cultura dos outros. Então você vai na praia, tem todo lugar um desgraçado com a droga do som alto. Você vai nas ruas, cara, até 2 da manhã com a droga do som alto. Então, se ele Tem que quiser, entender que é a casa dos vir caras, aqui e né? encher É a o casa saco... dos caras, dos caras, fazendo? Se, exatamente. se o português vir aqui encher o saco, o errado é ele. Se a gente chegar lá e encher Sim, o saco, sim. o errado somos nós. Não, Juliana, mas, pra mim, é o inclusive, seguinte, irmão. Juliana, pra mim, é o seguinte. Juliana passou por um episódio. E esse episódio foi muito ruim pra ela. E, na minha opinião, o Otávio Mesquita viu aquilo como eu só tava rendendo o bloco. Hoje eu dei um exemplo na minha live que Eu foi o discordo. seguinte. Hoje eu dei um exemplo na minha live que foi o seguinte. Falei, ó, imagina que, por exemplo, trabalha eu e o Júnior. Sim. Eu tenho um cargo maior que o do Júnior. Júnior precisa daquele trampo, certo? Aí eu falo assim, ô Júnior, e eu trato o Júnior normal. Ô Júnior, não sei o que, brinca, a gente brinca, às vezes, tal, não sei o que. Ô Júnior, pega lá umas canetas no almoxerifado. Certo? Almoxerifado. Aí entrega muita idade esse nome. Almoxarifada. Aí o Júnior vai lá e pega. Aí eu falo, cara, o Júnior tá demorando. Pô, não tô achando as canetas, negão, tal. Aí eu vou lá e encosto o Júnior. Sim. Chego que tá aqui, caralho. Eita, Aí eu vou, Não, e encosto essa o coisa Júnior. que tem essas zoeiras pra caramba. Não, em- então, em mas o que eu empresa. quero... Tem muito essa zoeira. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou lá... Você né? já foi encoxado no almoxarifado, negão? Nunca, mano. Eu tenho um jeito meio... Eu sempre acho que a violência é o melhor remédio. Mas você concorda Não, o que eu quero comigo? dizer é o seguinte. Eu vou lá, faço isso com o Júnior. Sim. Mesmo que seja na brincadeira. Eu sou o Joselito. Lembra do Joselito? Sim. O homem que não sabe brincar? Aí eu vou lá... Mas pro Júnior não foi legal, irmão. Mas concorda que foi assédio sexual? Eu Não, acredito que tenha sido. Calma, vamos falar primeiro Puta, do até Danilo assim, eu Gentili. ainda acho muito... Tá ligado? Porque Vamos falar do Danilo Gentili. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: faz sentido pra mim que ela internalizou aquilo, como o Júnior provavelmente ficaria muito puto Vocês não comigo. estão entendendo o mal que a Juliana tá fazendo Não. pras mulheres, inclusive. Isso aí. Fora do com padrão, certeza, isso aí tá? com Mas o certeza. Danilo Gentili foi injustiçado e Não, tá ele caramba. foi. Danilo E Gentili ele foi. Inclusive, ele foi muito inteligente de É. ter guardado os áudios Os até áudios. hoje. E é por isso que eu não troco de celular, Peraí. tá vendo? Ó? Que é eu tenho outra tudo aqui. coisa, que é Qual é outra o coisa. Desde padrão? quando eu Peraí. comecei na internet. Imagina o seguinte: que você vai participar de um programa como o do Danilo Gentili, um talk show de zoeira, que vai ter uma assistente de palco. Tá? Você só é o apresentador. A equipe que vai escolher. Até porque quem fez esse formato desse programa e que estava financiando esse programa era um grupo argentino. Tá? Uns empresários argentinos. Então, Mas esse formato vai que andar pra frente. não, sim, concordo. É. Nos Estados Unidos tem décadas. Uhum. Mas imagina o seguinte, que você é o apresentador. E você vai chegar lá e vai ter uma assistente de palco. O que você espera dessas... Como você espera que vai ser essa assistente de Paniquete. palco? Uma gostosona. Uhum. Provavelmente loira, ou talvez seja uma japonesa gostosona, onde tá na moda, uma ruiva e tal, não sei o quê. Você consegue imaginar você chegar lá e ter uma negra baixinha e gordinha como assistente de palco? Então, mas ele mesmo já explicou Então, que ele foi um só ele olhou ela aí e falou, tá, puta... ele quebrou o estereótipo. O que, por exemplo, a Sabrina passava no Pânico, e ela aceitou isso, e era a proposta do programa, E era a proposta. era 100 vezes pior do que ela passava lá. Então, mas tudo na televisão é combinado.
Esse papo de freestyle... Sim. o Pânico fazendo freestyle. Mentira. Não, mentira, concordo. Tudo, até é feito de um jeito pra que o telespectador ache Sim. que é no freestyle. Mas, na verdade, é tudo combinado. Mas você Inclusive, sabe, por isso que eu entendeu? fiquei incomodado com a galera dizendo, ó, tem um vídeo anterior dela. Ela um passando ano a mão em antes, alguém, ela ela passando fazendo... a mão no outro. Mas Então, aquilo ali tudo tinha combinado. sido scriptado. É. Tudo ali tinha sido combinado. E esse não foi. Mas essa noção, Tanto que a ela disse revolta não do foi. Danilo Gentili foi essa, que ele falou assim, ó, tudo aqui que a gente faz, tal, mas ó, a gente sabe que a pessoa passou dos limites ou não no bastidor. Porque no bastidor a gente entende o quê? Que ali é a gente como a gente. Cara, é que tem Entendeu? duas situações pra analisar aí nesse caso. Uma situação é o que o Otávio Mesquita fez. Então, mas pra mim ele fez como um ator beija outra atriz. Não tem tesão. Concordo. Não tem, tipo, pra mim ele só rendeu Mas um bloco. aquilo é ridículo. Sim, Esse mas é o tipo problema. assim, ele rende o bloco desde sempre. Ele tem 40. Que eu tenho de idade, ele tem de televisão. Mas o Mas pro- será que um cara desse tinha que estar na televisão ainda? Será que já não mano, deu, então não? isso que é o foda, velho. Isso Mas que você é o não foda. tira over, ele, né? o cara tem Tá muito ligado? dinheiro, muito poder. Ele era, se eu não me engano, o dono da revista Sexy. Isso é que é o Se foda, eu não me mano. engano. Só Só que o seguinte, por que a gente tá falando da Juliana aqui? Por quê? Uhum. A gente só está falando da Juliana aqui porque o Danilo Gentili escolheu ela. Os argentinos queriam cortar ela. A gente não quer essa mulher. Tá? É, o Léo A Luiz gente falou. quer escolher. E ele brigou pela Juliana. A Juliana só não é mais pobre hoje. Ela tem uma casa boa, né? Os pais dela estão num lugar bom por causa do Danilo Gentili. Ela aceitou tudo aquilo. Se aconteceu algo que desagradou, que eu acho que ela não tem esse direito, porque ela fez coisas muito piores com outras pessoas. Então, mas aí é combinado. E esse não foi. Todos Então, mas foram é- menos esse. Não, mas a questão Então, é a seguinte. isso que ela É tá o passar afirmando. dos Eu não- limites. É a brincadeira que passou dos limites. Como eu Cara, falei, como eu dei o exemplo com o Júnior, Eu vejo. eu estaria brincando com o As Júnior. coisas são Eu não combinadas. quero comer o Júnior. Mas o Tá programa ligado? do Eu Danilo não quero Gentili comer o tinha Júnior. muito improviso. O Léo Lins improvisava sempre, o Murilo Couto improvisava sempre. Entre eles. Tinha, mas você Tinha Entre eles. muito improviso. Você entende que Mas ela talvez- reclamou de algum deles? Ela não reclamou de algum Mas é deles. que tá. Ela reclamou de um de fora. E um de fora que o próprio Danilo falou. O próprio Danilo fala que o cuzão, não, Ele usa é muita bem palavra, odiado no SBT. bundão, sei lá, ele chama ele de alguma coisa. O próprio Danilo não gostava dele. Pra mim o Danilo quis também ir pra justiça, porque ele devia ter alguma pendenga com ele e falou, mano, já vou aproveitar aqui. Vamos ferrar esse cara. Entendeu? É isso sim. que eu quero dizer. Ela fala que ensaiou, ó, a gente ensaiou, Sim. como seria descida, ele fez tudo direitinho, tal, não sei o quê. O Danilo diz o quê? Ah, o que eu vi? Um velho pai aí de milhão de televisão fazendo a palhaçada dele, ainda E ele pegou no meu sempre saco. Ele, Ainda pegou no ele meu- sempre é inconveniente para um caramba. Então é eu isso lembro que de um eu- episódio no Carnaval Uhum. que o Otávio Mesquita era de outra emissora e não do SBT. E o Silvio Santos estava indo pro Carnaval. Tava indo lá, ele ia cantar, participar de um bloco. Acho que era até homenagem a ele. Se eu não me engano, uma homenagem que fizeram. Fizeram uma vez pra ele. E ele cantando, tal, não sei o quê, e o Otávio Mesquita, ô Silvio, não sei o quê, enchendo o saco. E o Silvio Santos ignorando completamente o Otávio Mesquita, cantando e indo embora. O Otávio Mesquita, desde que eu conheci ele, desde criança, e ele sempre foi esse chato inconveniente. Sabe de onde Sempre. ele é, né? De Não. Guarulhos. Ah, mentira. Você acha que a Avenida Otávio de Mesquita é de quem? Sério? Tá zoando? É. Sério? Sério. Não tinha a mínima ideia. A avenida do avô dele. Aí você depreciando a nossa terra. É. Olha, a gente só tem exemplo bom. É. Que aí é Rebeca Andrade. Não, a gente tem Mamonas Assassinas, Rebeca Andrade. E Otávio Mesquita. Não, mas Rebeca Andrade Eu e sempre Mamonas achei- Assassinas é de orgulhar. Eu Ah, é acho de que, orgulhar, né? pra mim, os dois vacilos dessa história foram botar estupro. Isso, Estupro é que foda. não dá pra dizer Pô, que foi, é pelo sério. amor de Deus. E E ela colocar- querer ferrar o Danilo E ela Gentili. ferrar o Danilo Gentili. Aquilo foi tudo vacilo que ela demais. tem é por causa do Danilo Gentili. Não, tudo que ela tem por causa do trampo dele. Não, É o trampo causa dela, o trampo não, dela. peraí, mas quem deu a Ela podia oportunidade? também ser escolhida e só fazer bosta e o Danilo falar, você é louco, mina merda. claro. Tudo bem, mas ele É, deu a não, não, oportunidade. não dá pra também... Mas calma aí, Cara, eu queria- Aliado. desculpa rapidinho. Uma das coisas pra mim que mais mostra desvio de caráter é ingratidão. Ah, isso eu também acho. Eu também A acho. pessoa ingrata, pra mim, poucas coisas mostram Depois mais ela desvio tentou de explicar caráter num do que novo ingratidão. vídeo, mas, pô, o primeiro vídeo... mas eu não falei isso. Não, o primeiro vídeo dá a entender o quê, irmão? Dá a entender que o Danilo lavou as mãos, o SBT... Não fez nada. Não fez nada, ficou embaçando pra ver se a poeira baixava. Não fez Tá, porra é que tem nenhuma. Até aí a pessoas. cara da empresa, toda empresa faria isso. A teria- pessoa de baixo talento, ela Uhum. não tem outra alternativa pra continuar no sucesso a não ser virar woke.
Então, por exemplo, que talento a Juliana tem? Ah, não, para, aí não dá também. Não, Não me dá. fala, que Tá talento ligado, ela tem? Ela não ficou esse tempo Tá todo porque... zoando. Não, Não, aí peraí. não. O trabalho Tá que ela zoando. fez, Ela deve... Ó, ela quase qualquer mulher poderia fazer. Desculpa Não. falar. Não é quase assim, não qualquer é assim que mulher. funciona, Tá? não é assim. E Não é assim que quem funciona. fez a mesma coisa? Aquele cara lá, o surfista prateado. Aí é o mesmo que fez dizer a mesma assim, coisa. aí é o mesmo que dizer assim, Léo, o trabalho que você fez qualquer um podia fazer. Não é isso. Não é assim, não. Não é isso. Ela tinha, Não, ela eu tinha acho que é o orgulho dela, ela seguinte, fez direito. isso prova Se ela o fosse valor que ruim, a gente ela precisa tinha dar pras saído. prostitutas. Que tem a Como é? ver, Não, agora eu quero... Não, pera aí É que eu quero óbvio, ouvir. é óbvio. Eu quero entender Que conexão como é que as essa? prostitutas Se apareceram nesse tivesse uma assunto. prostituta lá interagindo com o Otávio Mesquita, a gente não tava fazendo esse podcast Verdade. hoje. Se tivesse contratado a Gostosona... Mas aí, pior que você tem razão pra caramba. Porque agora, você acha que algum empresário vai querer contratar uma mulher fora do padrão? Ele vai contratar as mulheres do job. Não, pra isso aí. É exatamente. isso que ele vai O contratar. Danilo Gentili anda com um monte de mulher do job lá, levou aquele dia no A Flow. Juliana acabou com a oportunidade de outras mulheres iguais a ela. Não, ela não acabou. acabou, não. Vai E não ter vem outros. falar Não, que não o é trabalho assim, dela vai ter tem um outros. super talento que ela não tem. Mas não é um super talento, mano. Lógico que tem. Ela tem, mano. Ela tem. Ela tem. Deixava na televisão. aquele Ô, extrato do programa agora. O Fred escrota pra Mercury. mulher do job. O Fred Mercury prateado. Só que aquele cara tem um puta talento. Não, mas ele... babaca que botava um bigode e pintavam ele. Mas ele ficou... babaca. Ele ficou aí porque as agora pessoas você tá acham indo longe engraçado. demais. Por que ele Muda teve... o microfone dele, Não, produção. não. Pelo amor de Deus. Não podia não ver fala graça nenhuma. Por que ele teve que virar woke? Ah. E, inclusive, depois ele é tão babaca que teve que falar que os caras do Pânico eram criminosos. Ele usou a palavra criminoso pros caras tá do falando Pânico. do Estrago? Do Estrago. É. Eu achava que o Fred Mercury prateado ainda era outro. Não, esse é... Não. Não. Quer ver, O cara você quer ver, teve você que quer ver um virar exemplo? woke Você quer pra ver um ganhar exemplo? Ó. espaço. Você tá diminuindo o trabalho da Juliana porque você acha que qualquer um faria, certo? Não. Não, vamos Grande aqui, ó. parte das mulheres faria. Rafinha Bastos, acho ele um puta comediante. Também acho. Certo? Acho ele um excelente apresentador, aquele 8 minutos dele assisto desde o começo. Acho que ele foi babaca pra caramba muitas vezes. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele também teve um programa igual do Gentili. Aconteceu o que com o programa dele? Não deu certo. Porque o programa do Danilo Gentili... Ou seja, não é qualquer um que pode Não, fazer. peraí. Mas O o programa programa do pode olhar Danilo pro Danilo Gentili- Gentili Não, e falar, qualquer idiota O faz isso que o programa do Gentili Danilo Gentili... Não, eu nunca falei isso. Ele não tá não, falando não, do não. Danilo, ele tá falando da Juliana. Da Juliana. Sim, mas o que eu quero dizer é que E o exemplo outra da Juliana é coisa. errado. Ela não Mas, continuou cara, o sem Danilo negro e Gentili bate não O é- Rafinha nisso. Bastos poderia ter sucesso no programa? Aquele programa que o Rafinha Bastos pegou... Era igual que- do Danilo. Não, pera, que era o Agora é Tarde, se eu não me engano. É a Não, concorrente era na do- Rede TV. Acho que não era na Rede TV. Era no... Ele teve um próprio Era o nome na Band. assim, mas Na o nome Band. do programa... Era Agora é Tarde. Agora é Tarde. Na Band. Quem desenhou aquele programa, quem escreveu aquele programa foi o Danilo. E ele escreveu para ele. Para ele. Uhum. Por isso que não vai funcionar mesmo com outra pessoa, que ele fez todo um formato para ele. Em vez de os caras tentarem mudar, vamos fazer o programa do Rafinha? Não, eles pegaram o Rafinha e botaram ele para apresentar o programa do Danilo. Claro que não deu certo. Então teria que ser adaptado para o Rafinha. Então, mas é isso que eu quero dizer. A Juliana não venceu por ela... a gente segurou a Juliana no programa porque ela é baixinha e gordinha. Não. Ela venceu por quê? Porque ela Porque foi ela carismática tinha com o público. O público gostava dela. Foi isso que... E ela teria continuado se não fosse a E treta. não só isso, Cara, seria essa é uma uma pessoa calma aí, que todo teria. mundo lembra o Ela nome. tinha, calma aí, É. ela tinha até aqui posições bem de direita. Uhum. Até aqui, por exemplo, a situação que aconteceu antes do Danilo Gentili. O ovo de Páscoa. Isso, exatamente. Sim. Ela se A posicionou ideia foi contra. dela. Não, a ideia foi Exatamente. dela. Foi dela. Ela até não. falou que se arrependeu porque hatearam o Danilo O e que ela eu não estava acho- acostumada com isso. O eu Danilo acho já, que tá tipo, acontecendo? foda-se. Essa mulher, ela tá claramente fragilizada. E ela tem que largar a rede social nesse momento. Ela tá fazendo vídeo sem pensar. Exatamente. Ela não tá entendendo o peso do que ela tá falando. Ela tá recebendo agora muito ódio nas redes sociais. E ela não entendeu ainda que se ela não raciocinar antes do que ela vai dizer, É ela que vai transformar- pagar a indenização. Ela vai transformar Vocês uma lembram? Ela que vai população pagar a real indenização. em algo que ninguém vai acreditar. Por exemplo, quantas e quantas pessoas agora não estão desacreditando disso em Tanto- virtude do todo áudio. Eu ainda falei desde assim, o a começo. credibilidade dela só sobrou graças ao Danilo que botou o segundo áudio. Que ela tá Sim, chorando o segundo e claramente áudio, afetada. Tipo assim, ó, o primeiro áudio do Danilo quebra a credibilidade dela. Sim. O segundo levanta.